até mesmo a coleta dos exames, ao isolamento, como proceder e ao próprio cuidado com esse paciente, né? Saber se ele é um paciente que ele vai ficar em quarentena no domicílio, em acompanhamento domiciliar, ou se vai ficar internado na UPA, e num caso de maior gravidade, se ele vai ser encaminhado para o pronto-socorro, onde está a UTI. Então, acima de tudo, divulgando as informações de maneira transparente, esclarecendo a população, aos colegas. A gente sabe que esse tema do novo coronavírus tem sido motivo para muitas falsas informações, né, as fake news. Então, a gente precisa combater isso também, estabelecendo estratégias de comunicação de risco e, claro, orientando a adoção das medidas preventivas e a indicação de todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs, inclusive sobre esses EPIs tem sido alterado algumas orientações, segundo a Anvisa, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara facial, né, máscara cirúrgica, a N95, né, também conhecida como a PFF1, o PFF2, e isso a gente tem tratado de dialogar com os colegas à medida que as notas técnicas e que as recomendações da Anvisa elas são modificadas, certo? Bom, nós tivemos algumas mudanças em relação aos isolamentos, né, à medida em que os decretos foram avançando, decretos esses a nível federal, estadual e municipal. Então, primeiramente, a gente teve o isolamento social decretado por 15 dias, né, já se acredita que precisaremos ampliar, estender esse isolamento, essa quarentena por mais tempo, uma vez que nós ainda não chegamos no nosso ponto de, digamos assim, o pico ainda não chegou aqui no Acre. Nós estamos algumas semanas atrás, digamos assim, ao tempo de evolução dessa doença em relação aos Estados Unidos e a São Paulo mesmo, aqui mais trazendo para próximo da nossa realidade. Então a gente tem visto que São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Manaus, aqui do lado, ontem mesmo já houve algum sinal de alarme por parte do Ministério da Saúde devido ao número de casos, tanto diagnosticados de Manaus, que já passavam de 500 casos até ontem, com mais de 100 óbitos por Covid-19 confirmados. Então já vem preocupando bastante. Nós sabemos da relação muito próxima que tem o Acre com Manaus, então isso também serve de alerta para todos nós. E naquele primeiro momento, o isolamento para casos de viagens recentes, né, foi definido para aquelas cidades onde havia transmissão confirmada da Covid-19. Isolamento de casos de quadros gripais leves e moderados, isso devem ser feitos, né? Uma vez que já há transmissão comunitária na nossa cidade, no nosso estado do Acre, essa questão das viagens já cai por terra, então nós precisamos de fato causar esse isolamento para evitar a aglomeração de pessoas, e nos casos de processos gripais, essas pessoas devem usar a máscara facial para evitar, digamos assim, a disseminação, né, uma vez que 90% da transmissão do novo coronavírus é por gotículas e 10% em relação ao contato com superfícies contaminadas. Isolamento de casos contactantes também deve ser feito para aquelas pessoas em que foram confirmados o novo coronavírus. Também tivemos o fechamento das fronteiras, que foi outra ação importante para tentar, digamos assim, minimizar o risco de um descontrole por parte das autoridades sanitárias, e também o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais. Sabemos que isso tem sido um problema, porque tem gerado essa discussão também sobre a questão econômica do país, das cidades, mas nós, como profissionais de saúde, temos que prezar pela vida das pessoas
e é lógico que temos que manter a orientação que parte desde o ministro da Saúde, e aqui no estado não é diferente, o nosso secretário de Saúde e os demais colegas, as maiores expertises do Brasil e do mundo defendem esse isolamento e que seja realmente mantido apenas aqueles serviços essenciais, né? Aqueles serviços onde realmente não pode parar, como assistência à saúde, a aquisição de alimentos, as polícias, o corpo de bombeiro, serviços esses que realmente são fundamentais até para que o controle dessa epidemia seja verdadeiramente enfrentado de forma mais eficaz. Só para lembrar um pouquinho, falando um pouco já do novo coronavírus, lembrar que o novo coronavírus, o que houve, na verdade, o que ele sofreu foi uma mutação, o coronavírus já são vírus, na verdade, conhecidamente por todos nós. Existem alguns tipos de coronavírus, como o alfa coronavírus 229E, o beta coronavírus, também temos o gama e o delta coronavírus, e mais recentemente tivemos o SARS-CoV, né? Um coronavírus que foi responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que foi no ano de 2003, quando se deu essa epidemia, né? E em 2012 tivemos o MERS-CoV, também um coronavírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, como seu próprio nome diz, aos países ali do Oriente, ficou mais ou menos restrito, isso em 2012. E agora, no final de 2019, né, nós tivemos a confirmação de casos de pneumonias graves, né, que evoluiu rapidamente com a insuficiência respiratória, ali na província de Wuhan e Hubei, na China, e que depois vieram a ser confirmados com esse novo coronavírus, que conhecemos como a Covid-19. Então, só para lembrar que em 2000, como nós já dissemos, tivemos o MERS-CoV, né? E o SARS-CoV também, todos são coronavírus. A síndrome respiratória do Oriente Médio ficou restrita em 27 países. A síndrome respiratória aguda grave a 29 países. A sua taxa de letalidade, de mortalidade, variou bastante. A do Oriente Médio foi algo em torno de 34%, e a síndrome respiratória em torno de 9,5%, 9,6%. E o novo Covid, né? O novo coronavírus, a Covid-19, essa taxa de mortalidade ela tem variado, principalmente quando a gente associa a questão da infecção com os grupos de risco, com pacientes com maior idade, a partir dos 60 anos, e aqueles que a isso soma-se as comorbidades, como hipertensão, diabetes descompensada, doenças autoimunes, portadores de doenças crônicas, sejam renais, hepáticas, também transplantados de órgãos. E essa letalidade ela tem variado conforme o país também da infecção e a esses grupos etários, como a gente também classificou agora há pouco. O que também tem chamado muita atenção é o número de infecções já no mundo, né, por novo coronavírus. A gente vai falar na próxima apresentação, só para lembrar que nós temos outros vírus também respiratórios nesse momento circulando no mundo e também aqui na nossa cidade, agora com o nosso inverno amazônico. Nós temos o rinovírus, o influenza, que agora mesmo tivemos a campanha de vacinação para a influenza antecipada no nosso país. Agora os idosos e os profissionais da saúde já estão, né, praticamente com uma grande cobertura já de vacinação agora em 2020. Foi antecipado justamente como uma estratégia para combater o vírus influenza. Lembrar também que eles causam, né, sintomas respiratórios e manifestações como tosse, coriza, dor de garganta, que são sintomas muito sugestivos e muito parecidos com o da Covid-19.
Esses vírus eles são responsáveis por uma infecção viral aguda no sistema respiratório, tem uma elevada transmissibilidade, então daí mais uma vez a importância da higienização das mãos e também da etiqueta respiratória, esse nome que está tão em moda no momento, né? Evitar levar as mãos à boca ao tossir e espirrar, usar de preferência o ombro como um anteparo, e se levar as mãos à boca, de preferência usar um lenço de papel e depois descartar esse papel no lixo imediatamente, esse lenço, e mais uma vez higienizar as mãos sempre que levar as mãos à boca e tocar também as superfícies. Então, esse vírus também ele tem um potencial de rápida distribuição global, acima de tudo também pelos meios de viagem, hoje cada vez mais acelerados, né? Na Europa nós temos os trens de alta velocidade, o trem-bala também na Ásia, e acima de tudo os meios aéreos, né? Os sistemas de viagem, inclusive os voos foram restritos, né, em alguns países, até pelo fechamento de suas fronteiras internacionais. Então, consequentemente, todas essas ações visando minimizar a transmissão do novo coronavírus. Lembrar que o potencial para complicação é variável também, isso depende da cepa, depende também da carga viral desse vírus e os diferentes graus de gravidade, levando-se em consideração a questão dos grupos de risco, como nós falamos anteriormente. Então, eu peço aqui desculpa porque não está atualizado essa informação da OMS, que em 31 de março, hoje nós já estamos em 7 de abril, né? Nós já temos, na verdade, mais de 1.200.000 casos, repito, em torno de 1.200.000 casos de infectados no mundo, né, com o novo coronavírus, já tendo sido elevado à categoria de pandemia. No Brasil, nós já temos algo em torno de 12 mil infectados, né, o que é bastante. E esse era o mapa mais ou menos do dia 31 de março. E aqui é mais ou menos o cenário. Eu vou atualizar algumas informações. Na verdade, como eu disse, no país em 31 de março eram 5.700 óbitos. Então a gente observa que em uma semana esse número mais que dobrou, né, porque nós já temos algo em torno de 12 mil casos confirmados. Então isso nos mostra a capacidade de transmissibilidade dessa doença e mais uma vez reforço aqui a importância que estamos num momento crucial para mantermos o isolamento, a quarentena em casa, lembrando que as escolas, as creches, os alunos não estão de férias, as pessoas estão em quarentena, devem respeitar essa quarentena para que nós possamos minimizar o efeito dessa transmissão. Nós sabemos da limitação do nosso sistema único de saúde no nosso Brasil. Nós estamos vendo aí os Estados Unidos, que é a maior potência econômica mundialmente falando, Nova York praticamente entrando em colapso, o sistema de saúde de Nova York, né, utilizando navios com 1.000 leitos sendo implantados em navios, hospitais de campanha, até mesmo eles cogitam usar trens, diversos mecanismos, como a Europa também vem adotando, para adotar medidas para tentar ofertar o maior número de leitos possíveis para aqueles casos de gravidade. Os Estados Unidos, até ontem, se não me engano, já era algo em torno de 300 mil casos, né, de infectados pelo novo coronavírus. Nova York com já o maior número de mortalidade, inclusive relacionado à Europa. Então, isso preocupa bastante, isso serve de alerta para todos nós e que nós possamos realmente manter e respeitar esse isolamento domiciliar, que realmente só funcione, mais uma vez, aqui não quero ser repetitivo, mas a gente precisa reforçar. Nós temos aqui muitos profissionais de saúde nos acompanhando nesse momento. Isso é uma ferramenta importante para que nós possamos conscientizar as pessoas. Não é fácil,
Nós sabemos que manter um isolamento social, pessoas permanecerem por um grande período em casa não é fácil. O acreano tem essa questão calorosa de receber famílias, amigos, não é, reunir em casa, mas realmente a gente pede, esse não é o momento, nós precisamos respeitar isso e mais na frente a gente colher os frutos para que nós tenhamos um menor número possível de pessoas infectadas e com isso não tenhamos que chegar a um ponto de sobrecarregar o nosso sistema único de saúde e, no pior cenário, chegar até um colapso dele. Então, esse número também da atualização do estado do Acre, ele já foi alterado, não é? O Acre ele já tinha até ontem, no último nosso boletim estadual, já mais de 630 amostras processadas e analisadas pelo nosso laboratório aqui na Fundacre, do Instituto Charles Mérier. Nós já tínhamos ontem 50 casos confirmados no Acre, né, do novo coronavírus, 50 casos, e ontem tivemos a confirmação, infelizmente, de um primeiro caso de óbito já no nosso estado, de uma paciente que estava na UTI. E, então, isso mostra a importância que essa doença precisa ter, precisa que as pessoas realmente se conscientizem da importância de manter o isolamento. O alto poder de infectividade, como eu já disse anteriormente, porque se vai tanto por gotículas, né, ao falar, ao tossir e espirrar, você pode transmitir essa doença, e também pelo contato. O contato de pessoa a pessoa e também por objetos e superfícies contaminadas, certo? Há uma baixa letalidade, o que a gente considera de 1 a 4%, sendo comparado com outras infecções por coronavírus. Mas, como eu disse, essa taxa de letalidade ela varia e ela vai aumentando à medida que vai se somando a idade, aos grupos de risco maiores de 60 anos de idade, e a isso soma-se também aquelas doenças que nós citamos anteriormente, das pessoas que são portadoras de doenças crônicas, né, pacientes com 60 anos ou mais. Então, esse foi uma foto desse radar, Flight Radar, que antes da doença ser considerada uma pandemia, isso é uma foto real do número de voos, isso por volta de janeiro e fevereiro, de como estava ainda muito acelerado, né, as pessoas não estavam dando as devidas importâncias e precauções quanto à questão da transmissão da Covid-19. Isso levou realmente a que essa pandemia chegasse rapidamente a essa categoria e hoje a gente encontra-se, né, com muitos países com suas fronteiras internacionais fechadas e realmente nesse momento em isolamento total. Então, como eu disse, a transmissão de vírus respiratórios em geral é por gotículas respiratórias e também 10% de contato com superfícies contaminadas. Ok? Lembrar mais uma vez, gente, da importância da higienização das mãos, né? Lavar as mãos, molhar as mãos ali rapidamente é uma coisa, e higienizar as mãos adequadamente é outra completamente diferente. Então, mais uma vez, não só para profissionais da área da saúde, mas para todos nós, ao sair para fazer algum serviço essencial, ao chegar em casa, a gente deve higienizar as mãos adequadamente com água e sabão. A grande vantagem é que esse novo coronavírus, ele perde a sua capacidade de transmissão facilmente com qualquer produto de higiene, sabão, detergente, ele perde a sua envoltura de gordura que ele possui no caso. Então, com isso, ele perde, com uma boa higienização das mãos, ele perde a sua capacidade de transmissibilidade. Dizem que uma higienização adequada varia de 40 a 60 segundos, né, e temos também aí a orientação para o uso do álcool em gel a 70%. E aí nós observamos na apresentação que nós temos ali 7 passos importantes que devem ser seguidos para a higienização correta das mãos, né? Uma vez com o produto do detergente ou dos, como indica a foto número 2, também os espaços interdedos, né, e interdigitais também, na figura número 3, também higienizar o polegar, higienizar as articulações das mãos, correto?
as unhas e as extremidades do dedo, fazendo esse movimento de rotação e fricção na foto número 6. E por último, os punhos também. Não esquecer dos punhos, lembrar dos jalecos também. Os jalecos, eles, principalmente os de manga comprida, eles têm um risco maior, não é, de infecção, de se contaminar. Então, eu reforço esse cuidado com os punhos também, para que a gente possa estar fazendo, de fato, uma higienização adequada das mãos, correto? Tem um pequeno problema aqui parece com a webcam. O nosso parceiro Renato está aqui prontamente dando esse suporte. Mas a gente vai seguir assim mesmo com a apresentação e para finalizarmos a questão da higienização das mãos, só para reforçar mais uma vez que é tão importante ou mais importante do que a questão do uso de máscara. Nós sabemos que o próprio Ministério da Saúde mudou essa postura, né, em relação à adoção das medidas de uso de máscara facial, né, inclusive ao ponto de considerar a questão da confecção, digamos assim, artesanal, domiciliar de máscaras, né? E como o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, colocou, né, que de repente a população geral pudesse usar essas máscaras, porque elas funcionam como um certo anteparo, né, ao tossir e espirrar, não deixa de ser uma barreira protetiva, mas a nós profissionais de saúde reforça a questão da importância do uso da máscara cirúrgica e para aqueles casos, né, como está nos protocolos e nas notas técnicas orientando a questão da máscara N95 ou PFF2 para os casos de coleta de casos suspeitos, o manejo do paciente com a Covid-19 deve ser usado, inclusive protetor facial. Então nós temos orientado também, levado essas capacitações para os serviços de saúde, para que nós possamos nos apoiar e oferecer uma atenção adequada, mas também com todas as medidas de proteção através dos equipamentos de proteção individual. Então, seguindo com as informações do novo coronavírus, nós temos aqui também alguns estudos já sobre o tempo em que o novo coronavírus permanece com vida nas superfícies, que varia bastante. Por exemplo, no aço, em maçanetas, fica até em torno de 48 horas, em plástico podendo ficar até 5 dias, em borracha, látex, até 8 horas. No alumínio foi onde se encontrou um tempo menor de permanência desse vírus, que foi em torno de 2 a 8 horas, e na madeira 4 dias, em metais como moedas até 5 dias, então varia bastante. Então isso reforça que nós temos que redobrar nossos cuidados de higiene, né? Não só da higiene das mãos, com água, sabão e álcool em gel a 70%, mas também a higiene dessas superfícies, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, está sempre higienizando essas superfícies, esses utensílios que nós temos acesso, para que nós possamos minimizar o risco da transmissão do novo coronavírus. Lembrar principalmente que aquelas pessoas que se encontram em quarentena confirmados com a Covid-19 devem respeitar também em casa esse isolamento e não estar convivendo juntamente com os demais membros da família naqueles ambientes em casa. As refeições devem ser separadas, os utensílios também devem ser separados. Então é importante respeitar mais uma vez a questão da quarentena, do isolamento e da higienização das superfícies, ok? Só para lembrar que em 20 de março, né, foi quando o Ministério da Saúde decretou
a transmissão comunitária oficialmente do Covid-19 em todo o território nacional. Então foi de 20 de março para cá que realmente as medidas restritivas passaram a ser mais intensificadas. Isso foi gradativo, né, do governo federal, estadual e municipal, né, que significa que a transmissão do vírus já era presente em todo o país e que já não era mais possível identificar aquelas pessoas de potenciais transmissão. Então, quando já se considera a transmissão comunitária, significa que nós já não temos mais como identificar de onde veio um caso de transmissão. Então, o cenário de transmissão comunitária ficou necessária a abordagem sindrômica, né, sendo necessária a identificação do agente etiológico por meio do exame específico, que foi o que prontamente nós fizemos aqui no Acre, né? Eu até ouvi já em algumas falas o professor Thor Dantas, que é colega infectologista que está à frente, né, do plano de contingenciamento, dizer que nós, inclusive, fomos capazes de identificar aqueles casos suspeitos, os primeiros aqui no estado do Acre. Porém, à medida em que houve contato dessas pessoas com outras pessoas, e essas outras pessoas levaram para outras mais, então perde-se o controle. E aí foi o que ocorreu, a transmissão comunitária, não só no Brasil, mas também aqui no nosso estado. Então, automaticamente foi necessário orientar a segregação de pessoas em ambientes públicos, né? Bares, restaurantes, boates, nas escolas, nas creches, redobrando, mais uma vez, o cuidado com a higiene e a etiqueta respiratória, né? Evitando levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos, né? A etiqueta respiratória, evitando levar a mão à boca ao tossir e espirrar, e as pessoas evitar também estar desnecessariamente aos hospitais, visitando parentes internados, ambulatórios foram suspensos, cirurgias eletivas, tudo isso medidas tentando minimizar a transmissão dessa doença. Então, sendo orientado realmente as pessoas a procurarem as unidades de saúde realmente em casos necessários, e realmente a UPA, como foi elevada à categoria de hospital sentinela, se podemos chamar assim, uma vez que a UPA do 2º Distrito está como um hospital voltado para o atendimento e a investigação do novo coronavírus, procurar realmente em casos suspeitos, com presença de sinais e sintomas. Peço aqui desculpa só para reforçar o isolamento respiratório do paciente através da máscara cirúrgica. Uma vez que ele chega à unidade, prontamente deve ser ofertado uma máscara cirúrgica para esse paciente, né, evitando assim que ele possa estar disseminando esse vírus no ambiente, e que deve se proceder com a coleta de 2 amostras de suave, né, na UPA, também no pronto-socorro, e temos também algumas situações especiais, que foi uma estratégia da direção do hospital, junto com o comitê estadual, na Fundacre, porque temos também ali algumas portas de entrada, como o Hospital da Nefrologia, que funciona de segunda a sábado, temos o SAI como hospital dia, temos o próprio NACOM, então é um hospital também que não para, são diversos complexos hospitalares dentro de um único hospital, temos o idoso com a geriatria, o Hospital do Idoso, então há algumas situações em que também é feita a coleta. E lembrar dos sintomas principais, que é a febre maior de 38 graus, a ferida ou referida, no caso, tosse, dificuldade respiratória, isso é um sintoma muito importante, que todos nós profissionais de saúde devemos estar atentos, e dor de garganta. Isso são, digamos assim, os 4 sintomas principais. E aqui já é uma estratégia do atendimento do fluxo da Covid-19 aqui no nosso estado do Acre, né, onde um paciente em domicílio com quadro leve, peço desculpa que a palavra leve ali não saiu por uma falha na apresentação, o paciente também em via pública, mas também apresentando um quadro leve, esse paciente deve ser avaliado, orientado e ser acompanhado no isolamento domiciliar. Inclusive, a grande maioria dos nossos pacientes confirmados aqui no Acre para a Covid-19 estão em acompanhamento domiciliar,
é importante que a gente reforce isso, e apenas aqueles pacientes com quadro de falta de ar, de dispneia, é que devem ser triados para a UPA do 2º distrito e devem ser avaliados pelaquela equipe médica, né? Um paciente que está, por exemplo, aqui na outra apresentação, em domicílio, com um quadro leve, mas que evoluiu para um quadro moderado, com critério de falta de ar, de dispneia, de desconforto respiratório, esse paciente deve ser encaminhado para a UPA do 2º distrito, como eu já disse. Nós temos também a viatura da Covid, né, que ficou pactuado, que é a viatura que fará aqui em Rio Branco, no caso, o transporte desse paciente, uma vez que precisamos restringir o número máximo de pessoas que possam estar em contato com esse paciente. Mais uma vez, todo paciente sintomático, reforço, deve usar máscara cirúrgica para que seja usado como um anteparo para diminuir o risco de transmissão da doença. E o caso mais grave, pessoal, né, é um paciente em domicílio ou até mesmo na UPA que evoluiu para insuficiência respiratória, né, com desconforto de respiratório, com fôlego curto, uma dispneia que se agravou. Esse paciente ele deve ser encaminhado, sim, através da central de regulação, né, isso foi o que saiu pelo nosso plano de contingenciamento, para ele ser encaminhado para o pronto-socorro, que é onde ficam os casos graves, né, como foi destinada a UTI da SRAG, como foi chamada, UTI da síndrome respiratória aguda grave, ou UTI da Covid-19, como está sendo tratada também, lembrando sempre que esse paciente ele deve ser regulado para que seu transporte possa ser feito de forma mais adequada e com menor risco de transmissão para as demais pessoas. Então, só para reforçar os critérios de alocação dos pacientes, segundo o nosso plano de contingenciamento, os leitos de clínica da UPA do 2º distrito para aqueles pacientes sem complicações clínicas, repito, sem complicações, sem sinais de CEP, nem de choque e nem de insuficiência respiratória grave, correto? A admissão na emergência da Covid com leitos da UPA do 2º distrito devem ser regulados quando eles apresentam um dos critérios abaixo, que são, né, pacientes com necessidade de suporte ventilatório não invasivo para manter uma SpO2, ou seja, uma saturação de pressão de oxigênio maior ou igual a 94%, repito, maior ou igual a 94%, e uma frequência respiratória menor que 24 incursões respiratórias por minuto. Ok? E o critério 3, de maior gravidade, aquele paciente já de admissão com critérios para a UTI da síndrome respiratória aguda grave, quando ele apresenta um dos critérios como a necessidade de ventilação mecânica invasiva para manter justamente essa saturação maior ou igual a 94% e uma frequência respiratória menor que 24 incursões respiratórias por minuto. Lembrar que sepsia ou choque séptico com hipotensão, paciente com uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, e ou sinais de hipoperfusão tecidual com lactato, por exemplo, maior que 36 miligramas. Ok? E associado a isso também, alguns outros critérios de gravidade, como são disfunções orgânicas agudas, como insuficiência renal aguda, e também a presença de possíveis infecções hospitalares. Então, nós precisamos ter esses critérios para conduzir corretamente esse paciente à medida em que ele apresenta os critérios clínicos. Lembrar que febre pode não estar presente em alguns casos clínicos, como pacientes jovens ou até mesmo os idosos podem evoluir sem febre com uma infecção, e também aqueles pacientes imunossuprimidos, né, pacientes que de repente fizeram inclusive o uso de antitérmicos, podem de repente mascarar, digamos assim, um quadro febril, e a gente precisa estar também atentos a essas situações. Nessas situações, a avaliação clínica ela deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação, correto? Lembrar a gente da importância, mais uma vez,
de nós respeitarmos essa quarentena, de sermos multiplicadores dessas informações verdadeiras, com embasamento científico, para evitarmos uma superlotação do nosso sistema de saúde, para que nós não possamos correr o risco de chegar a um colapso e ter que necessitar de muitos respiradores. Nós sabemos que o nosso número de UTI no estado não é grande e alguns cálculos já foram feitos, já vi outros colegas falando sobre estudos que inclusive alguns colegas professores de outras áreas aqui da UFAC já fizeram, da área de epidemiologia, de matemática, inclusive, sobre a proporção de casos graves relacionados ao número da nossa população, que nós poderíamos chegar a necessitar de muitos aparelhos respiratórios, de muitos ventiladores artificiais. Então, uma das formas que nós temos nesse momento para evitar que possamos necessitar disso é respeitando o isolamento social, a quarentena, para que possamos diminuir o maior número possível de pessoas que possam vir a ser infectadas no mesmo espaço de tempo e dessa forma ter uma curva muito crescente, um pico dessa doença em nosso estado e dessa forma, consequentemente, quanto maior o número de infectados, obviamente maior é o número de chance de pessoas evoluírem para a forma grave da doença, portanto, requererem um maior número de internações e com isso sobrecarregar o nosso sistema de saúde, ao mesmo tempo podendo chegar a um colapso no sistema de saúde, que é essa a grande preocupação do mundo e do Brasil nesse momento. Essa tem sido a fala reiterada do ministro da Saúde para que nós possamos evitar ao máximo o colapso do nosso sistema de saúde. Então, só reforçar isso mais uma vez, para que nós possamos ser multiplicadores dessa questão da quarentena e do isolamento social. Sei que tem sido repetido essa minha fala, mas é uma preocupação enorme, não só minha, mas de todos os colegas médicos, de todas as autoridades do Brasil e do mundo, as maiores expertises em saúde nesse momento, voltada para o novo coronavírus, têm reforçado isso e nós precisamos realmente que as pessoas entendam isso. E nós, profissionais de saúde, sabemos que uma fala nossa tem uma força muito grande, médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, odontólogos, as pessoas que estão aqui atrás das câmeras, responsáveis por essa ferramenta tão importante da telesaúde. E precisamos conscientizar as pessoas que a gente vê em Rio Branco que nesse momento não estão mais respeitando. A gente vê congestionamento, já engarrafamento nas ruas, quando a gente se dirige, por exemplo, da Fundacre para o pronto-socorro, para uma UPA. O trânsito já é um termômetro, né? Já é um sinal de que as pessoas não estão mais respeitando como respeitaram naquele primeiro momento. E lembrar que os decretos estão vigentes. O governador já enfatizou isso na sua rede social, na página oficial do governo, nas suas gravações que ele tem feito, o próprio secretário de saúde, a equipe que está à frente do comitê estadual aqui do nosso estado. Então, não sei mais o que é preciso, né, para que as pessoas de fato entendam que é preciso respeitar esse momento para que nós possamos evitar um pico maior dessa epidemia na nossa cidade, no nosso estado. Já estamos vendo também a presença de casos de coronavírus não só em Rio Branco, mas também em Acrelândia, em Porto Acre, casos sendo investigados de Brasileia, de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira, de Plácido de Castro, Bujari, ou seja, já não há mais como frear esses casos, a não ser com a quarentena, as pessoas evitando realmente a presença em lugares públicos. Mais uma vez reforço, sabemos que tem saídas que são necessárias, aquelas para buscar um atendimento médico, odontológico, o alimento, e as pessoas, claro, que estão também na área da saúde, atuando, aquelas pessoas que justamente nós não podemos ficar em casa. Então, esses são os serviços essenciais, como nós já falamos, como polícia, farmácias, corpo de bombeiros. Fora isso, as pessoas devem, por favor, e eu peço aqui que respeitem essa quarentena para que nós possamos realmente estar mais preparados, que nós possamos ganhar tempo para enfrentar de forma mais tranquila essa epidemia. Então, só para reforçar aqui as medidas de proteção, os EPIs,
nós estamos atentos, cobrando as autoridades, né? Não só o uso de luva, de avental, de gorro, de máscara, de óculos e também de protetor facial. Eu quero aproveitar aqui para mandar um parabéns à equipe que o doutor Fernando vem coordenando juntamente aqui com acadêmicos da UFAC, de medicina e de outras áreas da saúde, voluntários que estão aí se desdobrando para produzir, confeccionar, né, EPIs, equipamento de proteção individual para nós, profissionais de saúde, que estamos na linha de frente. Então, muito obrigado, parabéns a todos, aos empresários que também doaram alguns insumos. Eu acho que essa é a hora de nós aproveitarmos esse momento para unir todos, um cuidando do outro, e é dessa forma que a gente vai conseguir sair melhor desse enfrentamento. Reforçar mais uma vez as medidas de higiene com o uso de sabão, lavar as mãos com água, sabão e álcool em gel, certo? Evitar que, num caso suspeito e até mesmo confirmado, muitos profissionais venham a ter contato com esse paciente. Nós precisamos reduzir o máximo possível de profissionais que vão lidar com esse paciente, não é? Evitar trânsito no quarto dessas pessoas, é proibido. Então, nós temos treinado também as equipes, tanto na Fundacre, no pronto-socorro, nas UPAs, como eu já disse anteriormente, para que nós possamos enfrentar isso da melhor forma possível. Já falamos aqui dos casos suspeitos, né, que devem usar máscara cirúrgica, usar quarto privativo, isolamento, né, as coletas das amostras respiratórias, todo o cuidado com o uso de EPIs, protetor facial de preferência e o óculos também. O transporte, né, desses pacientes, principalmente em casos graves, para o hospital de referência, que é o nosso pronto-socorro, e os casos leves e moderados, a própria UPA do 2º distrito, como nós já dissemos. Os sintomas, só para lembrar que esse ainda é o cenário atual, a situação epidemiológica que nós vivemos é esse cenário, nós estamos apenas no início dessa epidemia, há todo um grande número de casos aí por surgir, ainda não só no nosso estado, mas no Brasil. Nós estamos atrás, digamos assim, no tempo de transmissão da Covid-19 no Brasil e não diferentemente aqui no nosso estado. Então tem todo ainda um quadro de pacientes assintomáticos que podem estar transmitindo essa infecção. Então o cenário ainda é preocupante, por isso nós repetimos e pedimos que as pessoas tenham paciência e respeitem esse período de quarentena, porque os casos ainda estão por vir e a ideia é que tende a aumentar nas próximas semanas. Essa tem sido a fala do ministro da Saúde e nós concordamos e acreditamos que esse é o cenário. Então, mais uma vez, gente, só para reforçar, já estamos finalizando nossa apresentação, os casos leves têm indicação de isolamento domiciliar com tratamento sintomático, que não há um tratamento específico para o novo coronavírus, como a gente sabe, muito tem se discutido também no tratamento sobre a questão do uso da azitromicina, que é um antibiótico já conhecido, um macrolídeo, e a própria hidroxicloroquina, né, que é usado para a malária e outras doenças reumatológicas. Já existe autorização, né, de alguns hospitais para o uso nos casos graves da doença. Reforço aqui que isso seja indicado por médico e não que as pessoas saiam usando de forma indiscriminada e usando a automedicação, porque é perigoso. A hidroxicloroquina também, assim como a azitromicina, não sendo usada de forma adequada e com prescrição e orientação médica, podem causar hepatotoxicidade, também nefrotoxicidade. Então, que as pessoas não saiam usando esses medicamentos de forma indiscriminada. A gente pede que realmente seja restrito para aqueles casos graves com orientação médica, tá certo? Como tem sido orientado pelo Ministério da Saúde e tem sido assim também mundo afora. Os casos graves, internações hospitalares em leito de enfermaria e isolamento, né? Nós já temos nossa rede implantada e se estruturando cada dia mais para isso. Lembrar que o acesso aos leitos de enfermaria de UTI, eles passam pela questão da regulação na central de leitos, então é preciso que nós, colegas, tenhamos esse contato com os demais colegas para conduzir de forma mais adequada esse paciente. A quarentena domiciliar, volto a repetir, para
não só proveniente de áreas de transmissão comunitária, mas para todas as pessoas, nesse momento, que não estão naquele grupo de pessoas que fazem parte das atenções de serviços essenciais. Então, essa quarentena, ela já vale para todos, sem exceção, conforme a esse grupo de serviços essenciais que não podem parar, como a gente já repetiu. A transmissão comunitária levou a medidas necessárias, como estimular o trabalho em horários alternativos, em escalas, né? As pessoas em trabalhos administrativos foram reduzidos ao ponto de que minimamente esses serviços não cheguem a parar, mas isso foi orientado em todos os setores, né? Como sendo as reuniões virtuais, a questão inclusive das web palestras, as web conferências. Então aqui mais uma vez parabéns a esse grupo aqui, em nome do professor Rodrigo e da Mônica e todos os meninos aqui que fazem disso uma ferramenta importante nesse momento, levando esse diálogo a vários municípios do nosso estado, vários colegas acompanhando, me mandaram mensagens, inclusive. Quero pedir desculpa aqui que não pude responder ainda pela palestra que é ao vivo, mas agradeço a participação de todos e que nós possamos estar outras vezes aqui levando informações a todos os colegas, certo? Lembrando, para quem pode trabalhar em casa, como é o home office, também foi outra ferramenta, né? Lembrando, mais uma vez, a restrição do contato social com pessoas de risco, os nossos pais, avós maiores de 60 anos, nossos tios-avós, nossos amigos, que eles fiquem em casa, que as pessoas mais jovens possam ir ao supermercado, fazer compra para eles, né, os alimentos, os insumos, seus medicamentos. Aqueles portadores de hipertensão, diabetes, doenças crônicas, devem seguir tomando seus medicamentos, certo? Devem tomar a vacina, né, como foi ofertada para o grupo de risco. Então, a gente reforça mais uma vez esse cuidado. Então, já nas conclusões, só para finalizar, lembrar que os vírus respiratórios, eles são potencialmente pandêmicos. Isso é uma realidade que nós vivemos até pela grande mobilidade e a mobilidade das pessoas hoje no mundo todo. Potencialmente para grandes danos na dependência da virulência da cepa dos vírus, a taxa de ataque também, conforme há uma maior taxa de ataque, há uma maior potencialidade para a gravidade também, né? E a eficácia dos planos nacionais e locais para a preparação e a contenção das epidemias, a gente tem visto que isso tem mudado, às vezes diariamente, algumas informações, algumas orientações, tanto por parte do Ministério como do nosso próprio plano de contingência aqui do Estado. Então, a gente está atento a essas mudanças para trazer, de fato, as atualizações e as ações, de fato, que a gente também deve obedecer conforme isso vai sendo mudado. Necessidade de aprendizado constante a cada epidemia, isso é um desafio para todos nós, profissionais da área da saúde, não será diferente e deve ser assim, só unindo forças, um ajudando o outro, como eu já disse, é que nós podemos combater de fato essa epidemia e tirar o melhor proveito disso, fazendo com que menores pessoas sejam infectadas e possamos de fato fazer com que menores pessoas evoluam para a forma grave da doença e, consequentemente, o risco de óbito seja menor. Então, eu acho que para a apresentação era o que tínhamos para hoje. Mais uma vez, em nome do professor Rodrigo, agradeço o convite, a Mônica, e agradeço a todos pela participação e me coloco aqui à disposição para responder alguma dúvida que possa estar nesse momento em algum colega. Valeu, grande Alan, excelente explanação, excelente as orientações de isolamento domiciliar, que é isso que a gente está precisando agora nesse momento. A gente abre para perguntas, mais uns 15 a 20 minutos aí de perguntas para a gente finalizar o web de hoje, e eu já começo, né, também fazendo as minhas perguntas, né? A gente está verificando no Acre. Bom, a gente está com 50 casos até ontem, né? A gente estava com 50 casos, hoje devem aparecer outros já,
A gente estava com 50 casos, mas a coisa está começando, como você falou, começando a ir para o interior, né? 9 casos em Acrelândia, um caso em Plácido de Castro, já confirmado, e um caso em Boca do Acre, que é Amazonas, mas é aqui perto, né? Enfim, que cuidados que você acha que o pessoal do interior, tem gente do interior conectado aqui, que eles podem tomar em relação à organização do serviço de saúde, em relação aos fluxos relacionados ao coronavírus? Então, Rodrigo, eu concordo com você. Eu acho que esse é o momento para nós estarmos também discutindo com os colegas, porque sabemos que cada interior tem a sua peculiaridade, tem a sua realidade. Sabemos que tem a situação de Brasileia, que tem uma estrutura maior, né, pelo Hospital Regional do Alto Acre, então maior número de colegas, até especialistas também, mas isso já muda quando a gente vai para um município como Plácido de Castro, até mesmo Sena Madureira, Manoel Urbano, tem alguns colegas de Sena Madureira também participando. Então, eu acho que o fator principal, Rodrigo, acredito que é à medida em que há uma suspeita de um paciente sintomático respiratório, primeiramente identificar esse paciente, oferecer a máscara cirúrgica e tratar de isolá-lo naquele momento. Nós tivemos também o treinamento, Rodrigo, de alguns biomédicos que vieram tanto de Sena Madureira, de Brasileia, também Cruzeiro do Sul, que foram justamente capacitados para fazer a coleta desses pacientes sintomáticos respiratórios, né, lá no município, que fica uma coisa mais prática, mais próximo da realidade, e com isso evitar que esse paciente esteja circulando, porque nós temos que segregar, nós temos que isolar esse paciente até ser confirmado ou não o diagnóstico, e aí sim ele ser tratado como uma virose qualquer, ou se de fato é o novo coronavírus, e aí tomarmos as condutas conforme a evolução do quadro. Então, acho que o primeiro momento é identificar o caso sintomático respiratório, e aí fica para o enfermeiro, né, para o médico que estão lá na ponta, os colegas, inclusive os próprios agentes de saúde, né, porque muitos municípios têm as unidades básicas como uma ferramenta que chega primeiro até os pacientes sintomáticos, e encaminhar esse paciente já com uma máscara, com uma barreira protetiva para a avaliação, e enquanto há esse período de investigação, esse paciente ter o mínimo contato possível com familiares, com amigos, em casa, estando isolado, e se ele apresenta algum critério de gravidade, uma falta de ar, uma dispneia, um desconforto respiratório que até antes não apresentava, ele deve ser conduzido até a unidade de saúde desse município, de preferência num isolamento respiratório. Nós sabemos que os isolamentos no interior também têm uma certa deficiência, mas o importante é mantê-lo num quarto isolado, com o menor número de pessoas ali, prestando assistência. Deve ser uma equipe dedicada exclusivamente para esses casos e aguardar o resultado do exame para que nós possamos aí conduzir de fato esse caso. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos. Quando uma pessoa está em quarentena, mas por algum motivo sai dessa quarentena, ele deve ser orientado a continuar a contagem no total de 14 dias ou reiniciar a quarentena, ou seja, mais de 14 dias? Não, na verdade, a quarentena ela vai daquele dia em que foi iniciado a contagem, né? Seja pela suspeição do caso, qual foi a indicação para mantê-lo no período de quarentena. O ideal é que não seja quebrado essa quarentena, que ela seja respeitada, né, em torno de 14 até 16 dias, como alguns países estão adotando, Rodrigo. Alguns países estenderam, né, por mais 2 dias até essa questão da quarentena, porque viram que até 14 dias alguns pacientes desenvolveram tardiamente alguns sintomas. Então, alguns países, inclusive, estão estendendo até para 16 dias. O ideal é que isso não seja quebrado. Se for um caso realmente que a pessoa teve que sair por uma questão, às vezes até para procurar, a gente sabe que pode ser uma questão odontológica, ou a pessoa realmente tinha que sair porque não tinha outra pessoa para ir resolver um problema por ela naquele momento, o ideal é que você
use pelo menos essas medidas protetivas que nós temos para, digamos assim, minimizar o risco, né, nesse período de quarentena, usando máscara facial, se possível, não estando em contato por muito tempo com pessoas, evitando que essa quarentena, se foi quebrada, ela seja rapidamente respeitada, ou seja, você saiu, mas volta rapidamente para casa. É importante não estar próximo, respeitar pelo menos 2 metros de distâncias, né, para as pessoas com quem você vai ter o contato, evitar com que os efeitos dessa quebra da quarentena sejam os menores possíveis. Primeiro, repito, o ideal é que não seja quebrado, e que se for quebrado, você possa usar, né, a etiqueta respiratória, usando a máscara, evitando tocar nas pessoas, evitando distanciamento e, principalmente, as medidas de higiene, usando álcool em gel, evitando estar tocando nas superfícies, porque, mais uma vez digo, você está em quarentena, então é preciso respeitar esse período. Muito bem, está complementando a resposta antes da gente ir para outra. Esse termo quarentena, ele está ficando mais geral, assim, está sendo usado para várias coisas, né? Enfim, a gente pode se referir, por exemplo, à quarentena coletiva. A gente está no isolamento social e às vezes a gente fala assim, não, eu estou em quarentena, né? Enfim, o isolamento social a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, né? É fundamental que a gente acompanhe, né, o andamento da pandemia e acompanhe as recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades da OMS, mas tem aquela quarentena que é feita depois de um contato com um caso que você soube que está confirmado. Por exemplo, a gente está monitorando, Marcos inclusive, né, a gente está monitorando contactantes, a gente está fazendo monitoramento de contactantes, né? Então, aquela pessoa teve contato com um caso confirmado. Então, ela precisa ficar 14 dias em quarentena, né? Aí verificando se aparece algum sintoma. Se aparecer algum sintoma, ela vira um caso provável, né? E aí a indicação de isolamento domiciliar e monitoramento para saber se ele faz sinais de gravidade, né? Mas se ele não faz sinais de... Se ele não faz sintomas, ele precisa completar esses 14 dias para que ele, assim, para que seja comprovado assim, o não contágio naquele contato com o caso confirmado, né? Se ele quebrar a quarentena, ele pode estar transmitindo, porque a gente sabe que casos assintomáticos também transmitem. E esse que é o problema da quebra de quarentena, é que ele poder transmitir, estar assintomático e transmitir para os outros. Mas nesse caso, continua os 14 dias, né, de orientação. Se fizer algum sintoma, vira um caso provável, mas ao máximo, assim como a gente está falando, como o Alan reforçou, permanecer em casa e só sair é o essencial. Aquele que é contactante, a gente precisa orientar mais ainda. Olha só, você não deve sair, porque você teve contato, então você pode transmitir para os outros, né? Enfim. Outra pergunta aqui. Mesmo Marcos Garcia, existe casos de reinfecção, Alan? Estou aqui. Tá sem áudio aqui, tem que colocar o áudio aqui do Alan. Estou me complicando aqui com as ferramentas. Acionei? Aí, me ouvir? Acionou, beleza. E aí? Então, Rodrigo, essa é uma grande pergunta. Ontem mesmo eu vi o Dr. Davi Wippe, né, que teve infectado, né, um grande colega renomado, né, infectologista, esteve em quarentena. Ele deu um depoimento até bem emotivo, dizendo que não é fácil, realmente, a gente só fala para as pessoas, e aí pode às vezes parecer fácil, doutor Rodrigo, doutor Alan, falar em quarentena, a pessoa se isolar, mas nós já tivemos colegas infectados, temos inclusive já aqui no Acre, não é? E ontem o doutor Davi Wippe deu um depoimento muito bonito, né? Como ele disse, é uma prova do que ele passou, né, de ficar recluso,
isolado, realmente ele já entra no grupo de risco, inclusive, né, pela questão da idade, e o caso de reinfecção é uma coisa ainda que está sendo investigada. Muitas coisas do novo coronavírus ainda são motivos de interrogação. Não se sabe se a pessoa, uma vez contraído já a infecção, ele já adquire uma imunidade. Pode ser que possa desenvolver essa imunidade, mas pode também acontecer, talvez, de ter, apesar de um quadro supostamente mais benigno, mais brando, mas possa sim haver uma reinfecção. Então, isso é uma pergunta que ainda não está completamente definida no mundo, ainda está em aberto. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui do Anderson, muito interessante. Bom dia a todos. Até ontem, dia 6/4, né, a taxa de incidência nacional da Covid era 5,7 para cada 100 mil habitantes. Estados como São Paulo, Rio, Amazonas, por exemplo, estão acima da incidência nacional e por isso tem aumentado o número de leitos de UTI. O Acre possui taxa de incidência de 5,6 casos por 100 mil habitantes, ou seja, está no limite. Nesse sentido, existe algum motivo, algum movimento por parte da Secretaria de Saúde em aumentar o número de leitos no estado através, por exemplo, de implantação do hospital de campanha? Então, Rodrigo, muito boa pergunta do Anderson, né? Tá bem atento e ligado nas informações. É isso realmente o que a gente vem falando, Rodrigo, do pedido das pessoas de manterem a quarentena. É justamente por isso o Anderson coloca bem claro aí a questão da nossa incidência, né? Proporcionalmente falando. O próprio ministro da Saúde, doutor Mandetta, já citou o nosso Acre, né? A preocupação dele em relação ao Acre, mais recentemente agora Manaus, inclusive onde Manaus já passa de 100 casos de óbito, ontem já eram praticamente 120, se não me engano, então isso nos preocupa. E sobre a questão das ações que vêm sendo tomadas, é justamente isso, né? Nós já temos aí essa UTI da Covid, digamos assim, a UTI no 5º andar do pronto-socorro, com 10 leitos, não é? E que é exclusivamente para esses casos. Ouvi também essa semana, ontem mesmo, o secretário de Saúde, o Alisson, falando da possibilidade do aumento de leitos no Santa Juliana, né? Já houve uma nota, inclusive na imprensa, com o bispo, com os administradores do Santa Juliana, Rodrigo, com um termo de cessão, né? onde foi cedido para a CESACRE alguns leitos de UTI, onde a CESACRE vai colocar para funcionamento lá no Santa Juliana, e tem mais os 10 leitos que o secretário anunciou, que esses serão direcionados diretamente do Ministério da Saúde para Rio Branco, se não me engano, serão ali instalados no INTO, né, na estrutura ali do hospital do INTO, justamente para aumentar o número de leitos de UTI, por esse cálculo que a gente faz, por essa preocupação, que nós precisamos realmente, de fato, baixar urgentemente essa proporção com que os números de casos estão surgindo no Acre, e uma das ferramentas, ou talvez, mais uma vez, Rodrigo, justamente a ferramenta que nós temos, digamos assim, com menor custo e talvez de uma maneira mais fácil, porém que precisa que as pessoas se conscientizem, é justamente respeitar essa quarentena, esse período de reclusão no domicílio, sair justamente somente para aquelas ocasiões essenciais. Mais uma vez, a pergunta do Anderson é muito boa e a gente aproveita essa pergunta para reforçar e pedir à nossa população que obedeçam, que cumpram de fato a quarentena domiciliar. Muito bem, muito bem. Legal, a gente vai partindo para o final. Eu quero fazer uma última pergunta, Alan, em relação à questão dos novos testes. Assim, se você tem alguma notícia de como é que isso está sendo organizado e tal, e aí certo. A gente parte para o final. Ok, Rodrigo. Aproveitar de responder a tua pergunta, quero aproveitar para mandar um grande abraço ao doutor Oswaldo, que nos acompanha nesse momento, aqui parabenizando, né, doutor Oswaldo, que é uma referência de colega profissional. Um grande abraço a ele e a todos os demais colegas também que nos acompanham. Rodrigo, nós tivemos inclusive, né, um voo que foi fretado pelo governo, trazendo os testes, né, que
que estavam retidos em São Paulo. Está sendo uma briga muito grande, né, do mundo inteiro sobre essa questão dos testes, dos reagentes, também dos aparelhos, né, de respirador artificial, de ventilação mecânica. Tivemos esse incidente aí que aconteceu em Miami, com uma aeronave que fez uma escala, né, procedente da China, com aparelhos que supostamente viriam para o Brasil, e os Estados Unidos interceptou esse voo e esses aparelhos ficaram retidos nos Estados Unidos. É muito preocupante quando a gente vê algumas ações como essa. E no nosso estado a gente teve, você há de saber também, uma redução drástica, né, do número de voos da praticamente 2 empresas aéreas que voam para o nosso estado e que restringiram muito os voos para Rio Branco. Isso, consequentemente, traz uma preocupação, uma vez em que nós precisamos dos insumos, né? O Brasil, ele importa esses insumos, o próprio laboratório Merrier, ele precisa também desses insumos para poder dar sequência, assim como o LACEN, né? Não esquecer aqui também de falar do nosso grande LACEN, nosso laboratório central, que também está testando, né, e enviando as amostras para o nosso laboratório de referência, que é o Instituto Evandro Chagas, em Belém. Então, esses kits chegaram, eu não sei te falar exatamente o quantitativo, mas conversando com o Dr. Andréas, que está à frente lá do laboratório Merrier, lá na Fundacre, ele estava preocupado, de fato, no final de semana passado, estive com ele até sexta-feira à tarde, na Fundacre, onde ele me falava via a aflição dele, entrando em contato com a secretaria, a doutora Paula e até mesmo o Alisson, sobre a aquisição desses testes que estavam retidos lá em São Paulo. Nós já tínhamos essa informação. Então, a secretaria, o Estado está aqui de parabéns. A gente precisa ressaltar, né, o fato da agilidade de fretar um voo, de trazer essas amostras, que com certeza serão requisitados com o maior número de casos agora, Rodrigo. Eu acredito que à medida que a gente vai testar mais pessoas, esse é o foco, a gente vai precisar de mais testes, e é importante a CESAC estar atenta para isso, porque de fato nós só conseguiremos também alcançar um maior número de casos e detectar aqueles infectados à medida que a gente vai testando, porque até então a gente fica naquela janela de investigação, né, de suspeição, se é um caso confirmado ou não. É uma ferramenta colocar no isolamento, na quarentena, mas esse caso ele pode evoluir para um caso de gravidade, e aí é importantíssimo nós termos esse diagnóstico à mão, a tempo e a hora, para tomarmos as medidas o quanto antes possível. Muito bem, muito bem. Então a gente já caminha aqui para o final. Importante isso que você falou em relação aos testes, né? Provavelmente, assim, a gente está com um número de casos relativamente grande em relação a outros estados, porque a gente tem um laboratório Merrier que possibilitou a realização de testes já no início de PCR, né? A gente vê hoje estados como Roraima e Rio Grande do Norte passando em proporção de casos por 100 mil habitantes, passando o Acre, né? Então isso provavelmente tem a ver com a realização de testes, né? O número de casos confirmados tem a ver com o número de testes que se faz. Com a realização de mais testes, um teste rápido, certamente esse número de casos vai aumentar. Então a gente precisa ir considerando essas questões para ir analisando o andamento da pandemia no Acre, né? Mas eu acho que assim, o mandamento agora é o isolamento social, então se todos puderem reforçar isso nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, reforçar o isolamento social, é assim que a gente vai poder diminuir o impacto dessa pandemia no nosso sistema de saúde, né? Então, Alan, agradecer muito a sua presença aqui, né, no Núcleo Telesaúde, abrir para outras questões. A gente já está vendo se a gente faz uma live juntos, né? Vamos costurar isso para ver como é que a gente vai fazer. Então eu vou abrir para você fazer as considerações finais aí, as mensagens finais aí para o pessoal que está nos assistindo. Ótimo, Rodrigo. Na verdade, mais só agradecer. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigado aí pelo apoio. Você, como sempre, é um mestre nessa condução. Me coloco à disposição, sempre que puder, estar aqui. A gente, como eu disse, não tenho parado no PS, na Fundacre. Também fui à Sena levar algumas orientações para os colegas de lá.
e mais me coloco à disposição, e quero aproveitar só para agradecer e pedir mais uma vez a todos que nos acompanham nesse momento que, por favor, reflitam, façam esse esforço. É um esforço que vale muito a pena. Nós precisamos cuidar de todas as pessoas que venham a ser infectadas pelo novo coronavírus, e para que o nosso sistema de saúde suporte, nós precisamos que esse número não seja tão grande. E uma das formas, ou talvez a única forma de conseguirmos isso, é evitar aglomerações de pessoas, mantendo a quarentena domiciliar, mantendo essa segregação nesse momento de pessoas, e sair somente aquelas que fazem parte dos serviços essenciais, e aqueles que estão como contactantes, como o doutor Rodrigo colocou, que estiveram em contato com pessoas confirmadas com Covid-19, respeitem a quarentena, cumpram de forma correta, evitem passar esse vírus adiante, o cuidado com a higiene, com a etiqueta respiratória, e que todos juntos que nós possamos enfrentar essa epidemia de forma serena e cuidando do maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço a todos. Muito bem, um grande abraço, Alain. Muito obrigado pela sua presença. Gente, então vamos finalizando por aqui. Certamente na semana que vem a gente vai voltar com outra web palestra. Já na sexta ou na segunda, mais uma de saúde mental, a gente informa aí pelas redes sociais, ok? Então, um grande abraço, boa tarde a todos, muita força e fique em casa. Grande abraço. Casa.